Você foi comissionado. Existe uma comissão que foi feita e você faz parte dela. Você faz parte dessa grande comissão. Mas o que que nós temos feito com aquilo que Jesus nos chamou? O que que nós temos feito com aquilo que Jesus confiou em nós, que Jesus confiou em nossas mãos? Dirlene, Vanessa, apóstola Ana Carolina. O que que nós temos feito? Eu quero que você diga algo comigo agora. Isso é muito forte. Eu quero que você diga isso agora. Ah, uau, uau. A última ordem de Jesus não foi um conselho, foi uma comissão. Diga isso. A última ordem de Jesus não foi um conselho, foi uma comissão. Então, se a última ordem de Jesus foi uma comissão, o ID não é opcional. O ID não é opcional. Ah, não, hoje eu vou pregar a palavra, amanhã eu tô dodói, Regis, e eu não vou pregar. Ai, porque o irmão me ofendeu, porque a minha irmã me ofendeu, então eu vou. Não, o ID não é uma opção, é uma ordem, é uma comissão. Você recebeu um comando. Você recebeu um comando. Então, eu preciso que você entenda isso. O ID não é opcional. O ID é a identidade daquele que nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, tem que queimar no seu coração as cruzadas. Tem que queimar no seu coração esse propósito do Aviva Goiás. Porque, gente, o Senhor tem algo muito forte. Ele está fazendo algo muito forte por esses dias. O Senhor está levantando pessoas no estado de Goiás, em principal, né, que praticamente todo mundo do Aviva é do Goiás. Eu tô aqui em Minas e faço parte do Aviva Goiás, mas a maioria são pessoas do Goiás e Deus tem levantado o estado do Goiás para impactar as nações. É algo muito forte que Deus está fazendo. Deus conta com você. Deus conta com você. E o que você está fazendo com aquilo que o Senhor depositou na tua vida? Confiança que Ele depositou na sua vida. Ele confiou em você, Ele acreditou em você, Cleonice. Ele acreditou em você, Regi. Ele acreditou em você, Lúcia. Ele acreditou em você, Maria José. Ele acreditou em você, Robson Oi, Petronilho. Ele acreditou em você. tá Ele escutando eu, acreditou Pastor em Gabriel? cada um de vocês. E o que que você tem feito com isso? Você tem valorizado aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Você tem valorizado ou não? Ou você não tem valorizado? A igreja de Jesus, o ID é a identidade da igreja de Jesus. E quando eu falo igreja de Jesus, eu não falo de uma denominação, eu falo em contexto geral. A igreja de Jesus nasceu em movimento. Jesus não disse, esperem que as pessoas venham até você. Ele falou, ide. É movimentar, é ir. É ir aonde outras pessoas não vão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas em Jerusalém. Uau! Em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra.
Então ele falou assim, e vocês vão receber poder. Gente, se tem pessoas que têm recebido poder e autoridade, se tem pessoas que têm recebido poder e autoridade, somos nós. Somos nós. Nós que fazemos parte do Aviva Goiás, temos sido bombardeados pela unção de Jesus, pela glória de Jesus. Deus tem confiado uma unção violenta a esse ministério, ao pastor Leandro, à pastora Luana e cada um dos líderes, e tem derramado isso sobre todos vocês. Então, nós estamos recebendo poder, mas esse poder é para que nós sejamos testemunhas, Graziele. Aqui a Graziele, lá de Londrina, foi ovelha nossa lá em Londrina. Então, serão minhas testemunhas, o poder e a unção que você recebe, gente, é para ser testemunha de Jesus. O Espírito Santo não veio apenas para produzir dons, mas ele veio levantar testemunhas. E a pergunta é: você é testemunha? Você é testemunha de Jesus? O recapaxê. O Aviva Goiás não foi levantado, pessoas, gente, povo de Deus, apenas para transmitir cultos pela internet. Não, não, não. Deus está formando um exército através do Aviva Goiás para levar a palavra a cidades, bairros, nações. E a pergunta de Jesus, você está entendendo isso? Você está compreendendo essa comissão que o Senhor deu para você? Você está entendendo que Deus chamou você para coisas grandes? Deus não te chamou para coisa pequena. Quem foi chamado para a derrota é Satanás com seus demônios. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamada para brilhar. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para ser um instrumento da glória do Pai na terra. E a pergunta, você entendeu isso? Você compreendeu isso? Você compreendeu a grande comissão? Você compreendeu aquilo que Deus confiou a você? Ou você ainda está achando que está tudo certo? Ou você está achando que você não precisa fazer nada? Ou você está achando que você pode ficar parado, que as coisas vão chegar até você? Não! Você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Eu quero que você entenda uma coisa, que missões acontecem em três frentes. Missões acontecem em três frentes. Nem todos ocupam a mesma posição, mas todos participam de missões. A obra de Deus ela vai acontecer em três frentes. O ID vai acontecer em três frentes. E eu quero que vocês entendam isso aqui. Porque eu quero posicionar vocês naquilo que Deus chamou vocês. E nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta. Todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser mestre, evangelista. Não. Mas há pessoas aqui que foram chamadas para isso. Ok? Existem cinco ministérios. Eu, pelo menos, eu creio que pelo menos um dos ministérios Deus tem uma chamada para você, pelo menos em um dos cinco ministérios. Ok? Mas se todo mundo aqui fosse apóstolo, ia ser muito, muito cacife, né? Para pouco índio. Pastor é a mesma coisa. Então Deus divide, né? O reino de Deus, ele é dividido. Então, um é pastor, outro é apóstolo, outro é profeta, um é evangelista, um é mestre. Está entendendo? E assim a obra de Deus cresce. Então, a obra de Deus ela acontece de três frentes. A primeira frente do ídolo do Senhor, da obra, é os que oram. Antes de enviar os discípulos, Jesus se ensinou a orar. Então, existem três frentes do ídolo. A primeira frente é aqueles que oram.
Eu quero que você entenda que toda grande obra missionária, antes de ser implantada, ela nasceu nos joelhos. Não sei se vocês lembram, a primeira cruzada, gente, ela foi gerada em jejum e oração. Quem lembra? Quem está aqui desde o começo? Faz assim com a mãozinha, assim, ó. Vocês lembram? Eu lembro, gente. Foi gerada em oração. Oração. Oração 24 horas, o povo clamando aqui, né, Petro? O povo buscando, se reunindo aqui, clamando o Senhor. A primeira cruzada foi gerada em oração e teve tanta batalha espiritual. Mas a primeira frente do ID é aqueles que oram. Porque sem oração, nada. Nada que nós vamos fazer na obra vai permanecer. Nós precisamos dos atalais, nós precisamos das torres de oração, do relógio de oração, nós precisamos desse povo movimentado em oração. Então, talvez você foi chamado para jejum, choro e pranto, oração, clamor, pagar o preço. Mas nem todo aquele que ora vai para a missão, mas ele investe em missões através das suas orações, através da sua intercessão. Quem está disposto aqui a sustentar os evangelistas, os avivalistas do Senhor, os missionários do Senhor em oração? Porque sem oração, meu irmão, a obra não avança. Como a Ana disse aqui, oração é oxigênio. Oração é oxigênio do crente. Eu quero entender aqui, eu quero saber aqui hoje, quem de vocês vão interceder pelas cruzadas, pelas cidades, pelas almas que vão ser alcançadas? Quem de vocês vão dizer sim para essa missão? Quem de vocês não vão recuar, porque vocês sabem do que eu estou falando? O ano passado foi batalha espiritual, foi demônio aparecendo na casa de pessoas aqui, foi guerra, foi filhos ficando doentes, foi batalha uma atrás da outra, enfermidade, mas nós permanecemos. O Aviva Goiás permaneceu porque vocês continuaram em oração. E a pergunta aqui, quem vai continuar intercedendo pelas cruzadas? Quem vai continuar intercedendo pelas cidades Goiás? Quem vai continuar intercedendo por essas almas que vão ser alcançadas? Narasubika levor-te assai. Porque a primeira frente do ID, a primeira frente da missão é a oração. E não pense que nós vamos vencer sem oração. Eu, não pense que nós vamos vencer sem estar santificados diante do Senhor. O pastor Leandro tem falado muito sobre isso. Eu tenho visto ele falar muito sobre isso. Teve o vídeo agora dessa semana que foi postado no grupo, o pastor Leandro, a pastora Luana falando e chamando a nossa atenção, porque nós precisamos nos voltar para oração. Nós temos que buscar, nós temos que estar atentos. Deus não trabalha com aqueles que estão dispersos. Não é isso, pastor Antônio? Pastor Antônio é o nosso líder. Pastor Antônio é o nosso pastorzão. Você acha, pastor, que sem oração não vai vencer? Não vence. Então, quem vai interceder pelas cruzadas? Quem está disposto a sustentar os missionários que vão? Porque talvez você está aqui, você não vai estar na próxima cruzada lá em Caçu. Mas a pergunta, você vai ser um intercessor dessa próxima cruzada? Você vai ser um intercessor desses avivalistas, desses evangelistas que vão estar na próxima cruzada saqueando o inferno? Isso aqui é muito importante. A segunda frente do ID, a segunda frente da missão, são aqueles que investem. Filipenses 4:16. Vamos até abrir aqui, Filipenses 4:16.
ele mostra que a igreja sustenta a obra. E a igreja que eu estou falando aqui não é placa, não, viu, meu irmão? Não é placa denominacional, não. A igreja somos nós, cada um de nós somos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Olha o que diz a palavra. Porque também uma outra vez me mandastes que me era necessário a Tessalônica. Esse trecho, ele vai falar sobre a, os filipenses sustentando a igreja, sustentando em generosidade o ministério do apóstolo Paulo, ok? Então, a igreja, a igreja, ela sustenta a obra missionária. Essa é a sua missão. Ser o mantenedor da obra do Senhor. Porque tem aqueles que oram e vão. Tem aqueles que oram e não vão. Ok? E a mesma coisa tem aqueles que investem. Nem todos vão conseguir viajar para as cruzadas. Nem todos conseguem viajar. Mas todos podem participar com generosidade daquilo que Deus vai fazer em Caçu. E eu não estou falando daquilo que te sobreja, não, porque aquele que sustenta a obra de Deus, ele não dá migalha, porque Deus não precisa de migalha. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês já comprou pelo menos uma Bíblia para o projeto que a gente vai fazer lá em Caçu? Pastor Leandro, não sei se o senhor está aí. Chegou alguma Bíblia aí na tua casa? Estou aqui, apóstolo. Chegou alguma Bíblia aí na tua casa? Ainda não chegou nenhuma Bíblia. Hoje foi o primeiro dia que nós recebemos uma oferta de 2 pessoas para comprar Bíblia. Você está entendendo, pessoal? Talvez você até comprou a tua Bíblia e vai levar lá no dia. O pastor hoje começou a campanha para as pessoas ajudarem a comprar a Bíblia, porque a gente precisa de muita Bíblia. A Sávia estava na coordenação ano passado. Quantas Bíblias foram entregues, Sávia? A gente precisa de muita Bíblia, não precisa? Muitas. Mais de 500 Bíblias entregues. E a gente, Muito. esse ano, agora em Caçu, né, Sávia, a gente precisa, no mínimo, entregar 1.000 Bíblias. No mínimo. Quem vai ser aquele que vai nos ajudar a entregar 1.000 Bíblias? Eu não sei nem se essa daqui é a meta, mas eu tô aqui, eu tô no espírito. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então a gente entregou 500 na primeira cruzada. Essa a gente tem que entregar 1.000 de Lene. E o pastor me falou que não chegou. Eu sei que algumas pessoas já compraram. Eu sei que algumas pessoas já fizeram oferta. Mas eu quero perguntar para vocês: quem de vocês pode estar tá se doando para essa obra? O pastor disse que na casa dele ainda não chegou nenhuma Bíblia. E nós temos menos de 40 dias para a cruzada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Menos de 40 dias. É um grande desafio, Tatiane. Mas nós iremos mostrar que o Senhor levantou a Viva Goiás com a generosidade de cada um de nós. Eu declaro que talvez você não tenha nem recurso, mas por causa do seu coração, Deus vai te dar recurso para você investir em Bíblias. Amém? Eu declaro 1.000 Bíblias esse ano. Eu declaro 1.000 Bíblias esse ano. Em nome de Jesus Cristo. Quando você oferta para a obra, você não está dando dinheiro para homens. Você está financiando a propagação do evangelho. Você está entendendo? Tem uns que oram e outros investem. Olha o que a pastora Ana Carolina falou aqui, ó. A apóstola Ana Carolina. Vou ver a gráfica aqui que faz doação, apóstolo, de Bíblias.
É a apóstola Ana Carolina, que é aquela conexão que eu lembro que eu falei no grupo, que tem um contato lá em São Paulo, de uma gráfica que doa Bíblias, ela, que é a conexão, ela e o pastor, o apóstolo Rodrigo. Nós vamos conseguir muitas Bíblias para entregar lá em Caçu. Em nome de Jesus. Então, quando eu oferto para a obra de Deus, eu não estou dando dinheiro para homem, não. Essa oferta que você enviou para a Bíblia, você acha que você enviou para o pastor Leandro? Você acha que está fazendo para o pastor Leandro? Você acha que está fazendo para a pastora Luana? Você acha que está fazendo para a Sávia? Você acha que está fazendo para o Leandro e para a Juliana? Ou para o pastor Antônio e a pastora Adriana? Não, não, não. Você acha que está fazendo para alguns dos pastores? Não, você está fazendo para Jesus. E você está financiando a propagação do evangelho. Uma Bíblia entregue pode mudar uma família inteira. Uma oferta pode alcançar uma cidade. Porque uma pessoa que pega uma Bíblia dessa e é tocada por Jesus, e Jesus levanta essa pessoa daqui a um tempo como um grande pregador, quantas almas ela não pode salvar por causa da Bíblia que você doou? Do investimento financeiro que você fez? Aquele que é dizimista fiel, um dízimo fiel, pode sustentar missões. Então você precisa entender que Deus te deu uma missão. Eu falei aqui, uns oram, outros financiam. E eu quero continuar dizendo aqui, e outros vão. Uns oram, outros financiam e outros vão. Amém? Eu quero crer que você vai orar, você vai financiar e você vai ir. Amém? Eu quero crer que você vai orar, você vai financiar e você vai ir. Mas uns oram, outros financiam e outros vão. Eu fiquei sabendo que o pastor Leão está tentando organizar para levar uma van de Goiânia, gente. Isso gera custo. Como isso vai acontecer, né, pastor Antônio? A gente não sabe. A gente sabe que vai ser uma van de Goiânia. Vai ser uma van de Goiânia, vai ser sobrenatural. Gente, o povo de Caçu tá ansioso. Mas por quê? Porque eles sabem que o que Deus colocou sobre todos vocês do Aviva vai transformar Caçu. Cada Bíblia, cada oração, cada voluntário. Aliás, não quero nem chamar de voluntário, eu quero chamar de servo. Cada servo, cada staff, cada pessoa servindo ali em Caçu. Uau, Shekalabarabashi. É a resposta de Deus para transformar a cidade de Caçu. Uns oram, outros financiam e outros vão. Isaías diz assim, Isaías 6, versículo de número 8: Eis-me aqui, envia-me. Quantos de vocês podem dizer, eis-me aqui, envia-me? Quantos vocês podem declarar, eu vou, eu serei, eu serei os pés do Senhor na terra. Eu serei os pés do Senhor na terra. Eu quero que você entenda que as cruzadas do Aviva Goiás serão cruzadas do Aviva Nações, do Aviva Brasil. Já pode patentear todos esses nomes, pastor. Aviva Nações, Aviva Brasil, Aviva Minas, Aviva Paraná, Aviva São Paulo. Ei, essas cruzadas do Aviva Goiás vão impactar as nações. E Deus está perguntando: quem pode dizer, eis-me aqui, envia-me? Taca no meu peito, Jesus, que eu
que eu sustento. Deixa comigo, eu não vou recuar. Existem pessoas esperando Jesus, ouvir falar sobre Jesus pela primeira vez. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E Deus continua procurando homens e mulheres que digam: eis-me aqui. Que vão falar para essas pessoas. Gente, até hoje, quando eu lembro do que aconteceu aí em Goiânia, as pessoas queriam Bíblia. As pessoas não foram atrás de comida. As pessoas não foram atrás de brinquedo, embora tinha brinquedo para as crianças. Mas 90% das pessoas diziam: cadê minha Bíblia? Que hora que vai entregar a Bíblia? Porque passou o carro de som falando que iam ser entregue Bíblias. E as pessoas: cadê a Bíblia? As pessoas ficaram ali o dia inteiro esperando o momento da entrega das Bíblias. Cadê minha Bíblia? Eu não sei vocês, mas isso me emociona. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas eu vivo no Aviva Goiás. E eu creio que eu verei, sabe, é muito mais. Eu creio que eu verei, Tatiane, muito mais. Eu creio, pastora Luana, que eu verei muito mais isso que nós vimos na primeira cruzada. Pessoas ansiosas por ouvir a palavra e levar a Bíblia para dentro das suas casas. Eu creio que ainda nós vamos voltar lá, pastora Luana, naquele bairro, colher testemunhos, porque muitas famílias foram transformadas naquele bairro através daquela cruzada. E o Senhor está dizendo: cadê? Cadê aqueles que vão dizer: eis-me aqui? Eu quero ser os pés de Jesus. Uma Bíblia pode transformar uma geração. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia na mão de uma pessoa pode salvar um casamento. A Bíblia pode libertar um dependente químico. A Bíblia pode levantar um pastor. A Bíblia pode mudar o destino de uma criança. Eu fui alcançado, eu tinha 9 anos de idade. E eu não fui alcançado porque uma pessoa pegou para mim, não é porque eu comecei a ler o Evangelho. Eu tive encontro com Jesus. Jesus se apresentou para mim, irmã Cícera. Eu tinha 9 anos de idade. E ele me deu uma compreensão do Evangelho que eu fico falando assim: meu Deus, eu fiz básico em teologia, né? Não fiz a formação completa, mas o básico, mediano ali em teologia, eu tenho, né? Mas nada, nada, nada do que eu sei da palavra veio do que eu estudei na teologia, não. Foi isso que eu aprendi ali lendo a palavra, as Sagradas Escrituras. Então, quando alguém vinha falar alguma coisa para mim, eu falava assim: não, isso daí não existe, não, porque eu já li a Bíblia. Eu comecei a ler a palavra, eu tinha 9 anos de idade, e a palavra transformou a minha vida. Com 12 anos de idade, eu já estava pregando, eu tomava conta de um ponto de pregação. Lá no Paraná chama de ponto de culto. Eu tomava conta de um ponto de culto, um ponto de pregação. O pastor me soltava lá. O pastor falava assim: Gabriel, o ponto de culto de quarta-feira é com você. Eu chegava lá, era numa casa, irmã Cícera, lotada, não cabia o pessoal dentro da casa. Todo mundo parado para ouvir um menino de 12 anos de idade. Deus derramava a glória dele. Mas isso aconteceu por quê? Por causa da palavra, por causa de uma Bíblia que eu ganhei. E sabe onde que eu ganhei a Bíblia, irmã Cícera? Foi daquele pessoal que ia levar o Novo Testamento na escola. Eu ganhei um Novo Testamento na escola, aquela biblinha azulzinha, pequenininha. Quem já ganhou dela? Foi ali que eu aprendi sobre Jesus. E mudou a minha vida.
Isso que era só o Novo Testamento. Nós vamos dar uma Bíblia completa, com letra grande. Aleluia! E muitas pessoas serão transformadas. Nós estamos arrecadando Bíblias para o próximo encontro do Aviva Goiás em Caçu. E como eu já disse, talvez você não possa estar lá fisicamente, mas a palavra vai ser semeada. Ela chegará lá por cada doação. Uau! Isso aqui que eu quero falar com vocês é muito forte. Eu deixei isso daqui anotado para falar, porque isso é muito importante para aquilo que nós estamos vivendo hoje como a Viva Goiás. Muitas pessoas buscam milagres, mas maior do que todos os milagres continua sendo a transformação de vidas. Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, multiplicou os pães, mas a maior missão dele foi salvar pessoas. Foi salvar pessoas. Quantas almas valem uma oferta sua? Quantas vidas valem uma Bíblia? Uau! Shekalaparapachon. Quanto vale uma eternidade? Eu quero que você responda para você. O que que Deus está te chamando para você fazer? Deus está te chamando para orar? Deus está te chamando para investir? Ou Deus está te chamando para ir? Talvez você não pregue para multidões, mas você pode sustentar aqueles que pregam. Talvez você não viaje para as nações, mas você pode me enviar uma Bíblia. Talvez você nunca suba no altar, mas os seus joelhos dobrados vão mover os céus. O ID não pertence apenas ao Aviva Goiás. O ID pertence a cada discípulo de Jesus. Enquanto houver uma alma sem ouvir o Evangelho, há uma missão que precisa ser levada a sério e continuada. E Deus conta com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer a Jesus por essa oportunidade de falar para vocês sobre a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Jesus por poder ser um instrumento neste momento. E eu quero dizer que Deus fará coisas grandes por causa do sim de vocês. Por causa do sim de vocês, Deus fará coisas grandes. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Jesus por tudo, por essa palavra, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, Luana, Leandro, uau, Antônio, Adriana, Sávia, Mariana, Dirlene, Leandro, Juliana, todos. Se eu esqueci o nome de alguém aqui, me perdoe. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm ajudado, que têm estado à frente, levado à frente essa visão que Deus deu para o nosso pastor Leandro, que é o Aviva Goiás. Muito obrigado por essa oportunidade e eu quero declarar: Jesus, toma a vida dos teus filhos e usa-os em uma dessas três direções, num desses três pilares do ID e da missão, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa nos levar cada vez mais longe, através de cada um dos teus filhos que estão disponíveis. Eu consagro
ao Senhor a vida deles e declaro que eles frutificarão onde o Senhor os implantou, que é o Ministério Aviva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço. Volto a palavra aqui de direito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é lindo, viu? Quem recebeu essa palavra nessa noite? Eu falei que Deus ia falar com cada um. E Ele falou comigo. Essa palavra veio diretamente do trono do Senhor Jesus para impactar nossas vidas. Quando Deus quer, Ele fala. Deus é muito lindo, maravilhoso, cheiroso. Nossa, como Deus é bom. O ID é para mim e para você. Não é só para o pastor, nem para o apóstolo, mas é para aqueles que têm disposição, disponibilidade, aquele que tem coragem, aquele que Deus chamou e fala assim, eis-me aqui, eu vou abraçar a causa. E a causa é as vidas para o Senhor Jesus. Assim como você foi alcançado, Deus quer que você agora seja um instrumento para alcançar outras vidas. Amém? Missionária Tati, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a missionária Tati? Tá aí? Já estou entrando aqui. Que palavra, né? Que palavra poderosa. Aí eu já quero deixar aqui para você uma pergunta. Somos relevantes? Chegou o momento agora de nós ofertarmos, né? De mostrarmos, de ser exemplo. E tem tudo a ver com essa palavra, onde Deus falou com todos nós. No 1 Coríntios, baixei um pouco. No 1 Coríntios 24, capítulo 1, versículo 24, diz assim: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, todos nós temos um chamado, como foi comentado aqui, né? Mas o que você tem feito? Então, quando eu perguntei aqui pergunta foi para mim também e para você, se somos relevantes, eu respondo a você. Somos relevantes, sim, porque nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença, onde Ele nos colocou, né? E onde foi que Ele nos colocou? Aqui no Aviva Goiás. Nossa relevância não está na posição que ocupamos, mas em que nós somos. Assim como diz lá no Mateus 5:13-16, que diz que vós sois o sal da luz, o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, né? Ou seja, né, o que é que nós somos? Nós somos o sal e a luz deste mundo. Então, refletindo em Cristo, a nossa vida, nós temos que fazer a diferença, né? Nós temos que ser obedientes. Então, quando vivemos para a glória de Deus, nossa vida é impactar outras vidas, assim como nós fomos impactados, né? Não fomos chamados para passar despercebido, mas para influenciar esta geração com o Evangelho de Cristo. A verdadeira relevância não é ser conhecido pelos homens, mas ser aprovado por Deus, a cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Olha só. E aqui tem uma frase que eu quero que você guarde no seu coração. Quem dá testemunho de Cristo não só por palavras, mas pelo exemplo, é a pessoa mais relevante sobre a terra. E que exemplo você está dando?
Você está sendo ofertante, cumprindo os princípios de Deus na sua vida, que um deles é ser ofertante, dizimista, é você ser doador dessas Bíblias, porque você doando essas Bíblias, assim como o apóstolo falou aí, que ele pregou lá com 12 anos de idade, foi impactado com 12 anos de idade quando recebeu uma Bíblia. Então, olha só a importância de nós sermos colaboradores da obra de Deus, né? Ser dizimista, ofertante, Deus não precisa, mas a obra dele precisa. Então, ser dizimista, ofertante, ser doador dessa Bíblia, você vai impactar, mas você vai impactar não o homem, mas assim pelaquilo que você foi chamado, pela qual o Senhor, né, te criou, né? E foi ele que deu essa missão a você. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Como é que você tem pregado? Você tem, essa é uma chance enorme que você tem agora, de pegar essas Bíblias, doar e levar o evangelho àqueles que não conhecem. Olha só como Deus nos chamou para esse tempo. Olha o que Deus levantou em Goiás. O Aviva Goiás para fazer a diferença, para ser sal e luz em Goiás, levando, já foi declarado em sermos os maiores doadores de Bíblia em Goiás. E quem sabe um mundo assim, o Senhor é quem diz. Então eu quero orar aqui pelos dizimistas, pelos ofertantes e coloque isso no seu coração, ok? Então, você que vai ofertar, eu peço para a irmã Sávia colocar aí as chaves, né, das ofertas, as primícias, né, e você também que vai já quer fazer a sua oferta para doação de Bíblia, aproveite, né, e se você não tem agora, se como eu não tenho agora, mas se comprometa, faça a sua parte, ok? Deus Pai, Deus Santo, Deus querido, maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, aqui eu apresento, Senhor Deus, ó Pai, a cada ofertante, Senhor Jesus Cristo, Deus, que aqui está, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, a cada um, Deus. Que tu venha, Senhor Deus, ó Pai, abençoar a cada um, Senhor Deus, ó Pai, que está, Senhor Deus, ó Pai, num propósito. Propósito esse que foi na qual tu chamou, Senhor Deus, ó Pai, para se cumprir, Senhor Deus, ó Pai, na sua vida, Deus, ó Pai, para se cumprir, Senhor Deus, ó Pai, o seu chamado, Deus, ó Pai, e que cada dia, Senhor Deus, eles cresçam em todas as áreas da sua vida, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que possamos, Senhor Deus, ó Pai, estar aqui ofertando, Deus, hoje, com alegria, Senhor Deus, assim como diz lá também em 2 Coríntios 9:7, Deus. Demonstrar um coração grato, Deus, ó Pai. E, Senhor Deus, ó Pai, exercer a nossa fé. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois tu conhece o nosso coração, Deus, ó Pai, e que nós possamos estar honrando, Deus, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, a qual tu nos confiou, Deus, ó Pai, e na qual recebemos, Senhor Deus, o teu chamado, Deus. Obrigado, Deus, ó Pai, por cada dizimista, Deus, ó Pai, e eu declaro que todo cortador, migrador, devorador, destruidor, Deus, ó Pai, seja, Senhor Deus, destronado de todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, ó Pai. Que assim seja, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, fique à vontade, você que vai ofertar, dizimar, primiciar nesse ministério, que Deus possa retribuir na sua vida. Já lembrando que todos os dias minha oferta tem um fundamento aqui no Ministério Aviva Goiás, né? Nós somos o maior distribuidor de Bíblias de Goiás, por enquanto de Goiás. Eu já falei para o nosso pastor apóstolo, por enquanto é de Goiás, logo, logo vai ser do Brasil. Nós já tomamos posse dessa vitória, em nome de Jesus. Agora é uma hora abençoada, né? Pastora Cleonice, aleluia, glória a Deus. Shalom, amados irmãos em Cristo. Eu gostaria de pedir permissão para contar um testemunho antes de ler aqui a passagem sobre a Santa Ceia. Pode ser, pastor?
Não, é porque eu sou professora e no ano de 2017, se não me falha a memória, realmente foi no ano de 2017, eu peguei uma turma de quinto ano com defasagem de aprendizado. E eu orei a Deus para que Deus me desse um direcionamento, porque eu queria muito fazer a diferença na vida daqueles adolescentes. E aí, na mesma semana, passou um pessoal na escola distribuindo o Novo Testamento. E os meninos se interessaram tanto pela leitura, que foi um ano tão abençoado, mas tão abençoado, que no final do ano todos sabiam ler, interpretar e tinha autonomia para escrever. E eu fiquei assim muito feliz com a resposta da oração, né, que o Senhor me deu, que foi providenciar o Novo Testamento para cada criança tinha uma, e eles se interessaram muito pela leitura. Já ouvi o nosso de leitura que trouxe a merecimento. Então, quando a gente vai falar sobre a ceia, refletir sobre o passado, o presente e o futuro. O passado, para que a gente possa lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, por amor de cada um de nós, né? O presente é para fortalecer a comunhão. Que teve um tempo na minha vida que eu ficava assim receosa de cear, porque não me sentia preparada, assim, me sentia pecadora. Mas o corpo e o sangue de Jesus, eles nos traz comunhão com o Pai. Então nós precisamos, né, participar, é um momento muito importante. E o futuro é alimentando a certeza que Jesus vai voltar para nos buscar, de forma individual ou coletiva, mas Jesus vai voltar, né, em breve. Então vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e bebeis desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então vamos orar, que agora este suco de uva e esse pão, ele vai ser transformado, né, pelo poder do sangue de Jesus, e nós poderemos ser transformados pelo poder do corpo e do sangue. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nós estamos reunidos. E te apresentamos, Senhor, este pão e este suco de uva. E a partir desse momento, ó Deus querido, esse suco não será mais suco, mas o teu sangue, que vai, Senhor, nos manter em comunhão com o Senhor, que é o nosso Pai. Porque nós, ó Deus querido, ó Deus amado, não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que cuida, que zela. E Deus, amados queridos, perma que nós possamos ter, meu Deus, firme nos teus caminhos. Jesus nos alinhada, Senhor, a tua vontade, meu Deus, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós possamos participar da ceia do Senhor. Ai, Jesus. Vamos participar do sangue de Jesus, de uva, mas foi o sangue de Jesus. Obrigada, Deus.
por essa rica oportunidade. Muito obrigada, meus irmãos, por essa grande oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que palavra abençoada, que momento, né? No qual o Senhor nos concedeu nesse dia, para nós estar ouvindo do Senhor Jesus aqui, participarmos e aprendemos muito do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor tem muitos para nos ensinar e nós temos muito para aprender, porque Ele chamou nós para ser pescadores. Se nós colocarmos no lugar, na posição, todos os dias nós vamos ganhar alma. E eu quero perguntar para você, quantas almas você já ganhou para o Senhor nesse ano? Quantas almas, para quantas vidas você já falou do amor de Deus nesse ano? Ainda estamos no meio do ano. Ainda temos muitos ainda para alcançar. Muito. E essa obrigação é minha e a sua. É nossa. Que nosso coração, de dentro para fora, vamos olhar para o nosso próximo. Querer que ele queira esse mesmo Deus no qual nós estamos servindo. Que nós possamos alcançar quem está do nosso lado. Nossa família, principalmente. Porque muitas vezes nós olhamos lá fora, colhemos lá fora, e dentro da casa está precisando também. Então, o que adianta nós ganhar o mundo inteiro? Às vezes, a família está precisando também. Isso é algo que Deus tocou no meu coração para nós falarmos aqui, para mim falar aqui. Então, a chamada é minha e a sua. O propósito também é meu e seu. Então, não vamos correr do propósito. Não se sinta pequeno, porque quem garante é o Senhor Jesus. Só apenas obedeça. Amém? Pastor Apóstolo está por aí? Eu ganhei uma hoje, pastor Antônio, para Jesus, a doutora Ludmila. Minha Glória. patroa. Aleluia. Tô aqui. Há 15 dias atrás eu ganhei o esposo dela para Jesus. Foi o que Amém. eu postei lá no grupo. Aí hoje eu cheguei lá, fui pregar para ela, e ela querendo correr. Eu digo, não, você sabia que você não é filha? Você é só criatura? Aí fui ler lá em Gênesis para ela, depois fui ler lá em João 3. Aí eu disse, você quer ser filha hoje? Ela disse, quero. Eu digo, então levante a sua mão e declare. Para a glória de Deus, mais uma alma se rendeu aos pés do Senhor hoje. E eu estou só, Deus está só me capacitando para a glória do Senhor Jesus. Amém. Shalom, irmãos. Antes de encerrar, lembrando vocês, mulheres daqui de Goiânia, agora sábado, dia 25, tem um encontro de mulheres lá na casa da missionária Tati. Vamos lá participar conosco, chama uma amiga e vamos lá. Amém? Glória a Deus. Já coloca na agenda aí. É isso aí. Tá, Espero 15 vocês horas. aqui, hein? Abri Amém. minha câmera aqui, porque eu fui tomada aqui pela alegria do sorriso, pela unção da alegria. Aleluia. Ai, ai. Quero passar. Ai, gente. E espero vocês, mulheres, aqui, viu? Não falte, vai ser uma benção. O encontro. Amém. Pastor, Oi, meu filho. tem algum recado, pastor? E se não tiver, que eu sei que tem, em nome de Jesus, você ora, abençoa nós e encerra. Amém. Vou orar, vou abençoar. Eu espero que essa palavra tenha conectado no seu coração com Cristo, que você seja generoso, tá? Que essa palavra realmente venha fazer você sair da zona de conforto, que você venha se mover. Eu não quero pregar de novo, mas o apóstolo ele foi muito sensato em falar tudo que veio do coração de Deus. Então, nós estamos aqui na terra para cumprir um ID, né? O apóstolo ainda foi
foi usado por Deus, ele ainda te deu 3 opções para você ir. Olha só que lindo. Né? Existem 3 opções. Você pode ir com seus pés indo até a cruzada, você pode ir com seus joelhos orando e você também pode ir com as suas mãos ofertando e contribuindo. Mas sobre a contribuição das Bíblias, eu quero desafiar todos vocês. Realmente, procure hoje, procure aí um dos líderes, procure a pastora Luana, sabe? Fala assim, pastor, eu posso dar uma hoje, amanhã eu posso dar 2. Nós disponibilizamos 3 links de Bíblias. Um link, você compra uma Bíblia. O segundo link, você compra 3 Bíblias na promoção. O terceiro link, existem 10 Bíblias que saem também na promoção. Então, talvez você fale assim, eu posso juntar junto com meu irmão e comprar o link que vem 10 Bíblias e já manda. Vocês podem mandar para o endereço, tá? Eu coloquei o endereço lá da nossa empresa, porque vocês já podem mandar para lá. Então, assim, eu sei que aqui temos 34 pessoas, mas nós precisamos de apenas poucas pessoas disponíveis. E daí você pode propagar. Então, eu peço muito, em nome de Jesus, que você nos ajude a divulgar essa imagem, a fazer com que o vídeo do Instagram seja publicado para os seus outros grupos, para que alcance mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo, quando ele chegar no coração de alguém, o Senhor quem vai mover. A obra é dele e eu tenho certeza que ele quem vai operar. Amém? Eu quero orar abençoando esse culto. Senhor, nós agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, agradecemos por esse culto. Eu abençoo todos que estão aqui, Senhor. Eu agradeço pela vida do apóstolo Gabriel, agradeço a vida por todos os dirigentes desse culto, todos que esteve presentes, Senhor, que venha receber uma bênção especial sobre o Senhor. Perdoe as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, e pedimos ao Senhor que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus filhos, cada um de vocês, em nome de Jesus, viu? Amém, glória a Deus. Lembrando, gente, você que mora aqui em Goiânia, amanhã nós temos a nossa cela aqui no setor universitário, na minha casa. Então, venha cultuar o Senhor Jesus, traga alguém, venha, semeia na vida dessa pessoa uma palavra. Amém? Tá encerrado em nome de Jesus. Viu?